graça e a paz do Senhor. Amém. De muita alegria estarmos aqui novamente. Agradeço o convite, pastor José, senhora Nilza, que seja louvado pelas suas vidas. Deus abençoe cada um dos amados. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, a partir do verso 1, vamos ler alguns textos selecionados para ganharmos tempo. Creio que Deus tem uma palavra no nosso coração nessa noite. Gênesis 19, verso 1, diz assim a palavra de Deus, tem como título A Destruição de Sodoma e Gomorra. Diz assim o texto: Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite, pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Versículo 12. Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Versículo 24. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Último versículo. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Amém. Amados, hoje nós vamos falar a respeito de um texto que a gente não vê muito se pregar, né? A gente sabe que infelizmente muitas pessoas elas selecionam partes da Bíblia e esse texto as pessoas não pregam. Mas, como nós sempre falamos, toda a Bíblia é para ser pregada. Toda a Bíblia tem algo de útil para nós. A Bíblia vai nos falar a respeito de duas cidades que estavam vivendo um extremo pecado: promiscuidade, homossexualismo, orgia, prostituição. Tudo aquilo que ocorre hoje já acontecia há muito tempo. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Ló. Ló, ele era sobrinho de Abraão, e certa vez Ló, ele se afasta de Abraão e ele decide estabelecer residência numa região que ficava próxima de Sodoma. Veja bem, Ló primeiro não vai morar em Sodoma, Ló vai morar próximo de Sodoma. Aqui já tem uma lição para nós. Sodoma e Gomorra representam o mundo, né? Tudo que o mundo gosta de fazer, tudo que não presta, né? Tudo que a carne gosta, mas o espírito não. Então, a primeira decisão de Ló foi morar próximo. Ele não mora na cidade, ele vai morar próximo, aplicando isso em nossas vidas. Tem pessoas que não foram para o mundo, mas já estão tendo atitudes que estão te aproximando do mundo, né? Já estão se aproximando com atos, com comportamentos. Eu não estou lá dentro, não estou lá fora, né? Mas já está se aproximando, né? Nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões, porque às vezes não está lá fora, mas está chegando perto, né? E o texto vai nos dizer que depois disso Ló se muda para Sodoma, ou seja, se muda para o mundo, né? Aquela pessoa que decide literalmente ir para o antro de Satanás, decide literalmente viver aquilo que o mundo tem a oferecer. O mundo é um lugar totalmente sem proibições, sem limitações, né? E ele vai nos dizer que eles vão para lá. Em Deuteronômio, Deus fala o seguinte: olha, vão tomar posse da terra, mas não aprendam os costumes das outras nações. Então você pode viver nessa terra, você pode estudar, trabalhar, viajar, fazer um monte de coisa, mas cuidado para não absorver os costumes das outras nações, né? Dos ímpios,
daquilo que Deus não quer que você faça. A Bíblia vai nos dizer que Deus envia 2 anjos para destruir essas cidades. E o que me chama a atenção logo no começo do texto que nós lemos é que os anjos descem até a cidade e Ló os vê, os avista e ele os convida para ir até a sua casa, né? Ele quer lavar os seus pés. Lavar os pés era um costume tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né? As pessoas andavam muito a pé, então você receber bem uma pessoa, você lavava os pés, uma gentileza, uma cortesia. Ló convida esses homens: venham para minha casa. Mas o que me chama a atenção é que os anjos dizem não, eles se recusam. Aqui eu quero aplicar esse texto nas nossas vidas. Se hoje você perguntasse, se você convidasse Deus para sua casa, será que ele aceitaria ir? Ou ele diria não, eu não quero ir para sua casa? Outra pergunta: o que faria Deus dizer eu não quero ir para sua casa? O que está de errado na sua casa? Né? Deus, ele não vai entrar naquilo que está errado, né? Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, né? Fica essa reflexão. O que faz 2 anjos dizer não, a gente não vai para sua casa, a gente vai ficar na praça, né? Em vez de estar no conforto, né? A gente vai passar a noite na praça. Depois de um tempo, Ló insiste e eles aceitam, mas no primeiro momento disse não. Fica para nossa reflexão. O texto vai nos dizer, meus queridos, que esses homens vão até a casa de Ló, né? 2 anjos do Senhor, e agora homens, diz o texto, de toda a parte de Sodoma, dos mais velhos aos mais novos, eles vêm até lá e eles perguntam sobre esses homens e eles pedem para ter relações com esses homens, né? O texto fala claramente de homossexualismo. Veja que eles nem respeitaram o fato de ser anjos, né? Anjos são mensageiros de Deus, né? Eles conhecem a glória de Deus, ou até fazem parte da glória de Deus. E esses homens que estão lá em Sodoma, eles falam para Ló mandar esses homens que estão dentro sair para fora, né? Literalmente sair, né? Eu fui bem redundante. Saiam, né? Traga-os para fora. E é isso que o mundo quer fazer. O mundo quer que você saia da presença de Deus, né? E saia para quê? Para fazer coisa errada. Saia para quê? Para fazer o que não deve, né? Ló ali é a representação de um homem de Deus. Então eles estavam na casa de um homem de Deus, e o mundo quer te tirar de onde estão os homens de Deus. O texto vai nos dizer, meus queridos, que Ló, ele sai, e me chama a atenção o fato de que ele está saindo para atender esses homens, mas ele fecha a porta atrás dele, né? Ele não dá brecha para que alguém de fora olhasse para dentro, ou alguém de dentro olhasse para fora, no sentido de preservar a sua intimidade, né? Você sair de casa e fechar a porta de forma bem simples, você está preservando a sua privacidade, né? É a sua casa, você não é obrigado a abrir para todo mundo, mostrar para todo mundo. Então Ló, ele sai e fecha a porta. É Deus dizendo para nós, amados, que tem coisas que não são para serem expostas, né? Tem coisa que é a sua casa, é a sua privacidade, né? Se Ló tivesse outra mentalidade, eu vou mostrar para esses homens aí que tem 2 anjos na minha casa, mas quem é de Deus não precisa ficar mostrando que é de Deus. As pessoas vão ver que Deus é na sua vida. As pessoas vão ver que Deus é na sua casa, né? Que Deus está contigo. Você não precisa, eu vou mostrar para o diabo, amado. Se tem alguém que você não precisa provar nada para o diabo, porque o diabo já é um derrotado. O diabo sabe, ele já leu a Bíblia, ele sabe que o final dele é a condenação. Não tem como ele fugir disso. Para que eu e você vamos provar algo para o adversário? O adversário perdeu crédito com Deus, né? Você pode ter suas falhas, seus erros, mas se você lutar contra essa carne, no final você vai para o céu. E ele que não tem mais chance. Então Ló, ele sai e preserva a sua intimidade. E como eu falei anteriormente, o que esses homens queriam era ter, né, cometer atos homossexuais. Eles queriam literalmente ter relações com os anjos. E Ló disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. A Bíblia chama o homossexualismo, a promiscuidade, de perversidade. Por quê? Perversidade vem de perversão, né? É algo que é pervertido, depravado, imoral. É o que o texto está nos dizendo. O termo perverso é usado em outros momentos da Bíblia. Judas é chamado de perverso. A Bíblia fala que Jesus foi traído e crucificado por homens perversos. Judas era um deles. Outro é o anticristo. O anticristo também é descrito na Bíblia como perverso. Pedro, ele prega dizendo: salvem-se dessa geração pervertida. No livro de Judas, não estou falando do Judas discípulo, estou falando do livro de Judas, está escrito, né? Porque homens infiltraram-se dissimuladamente no meio de vós. Estes são ímpios e transformam a graça de Deus em libertinagem. Tem outra versão que fala: esses homens são perversos.
Havia um outro homem na Bíblia chamado Er, que também era perverso. Quando Deus ele vai trazer o dilúvio sobre a terra, Deus fala para Noé que os homens estão perversos